Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Sistemas Prediais de Instalações Elétricas, a gente vai conversar um pouco sobre a parte de circuitos e de tomadas de uso específico, tá certo? E também vamos falar sobre tipo de fornecimento e padrão de entrada. Quanto à divisão de circuitos, a gente vai dar só uma comentada breve sobre circuitos e aí na próxima semana, na próxima aula, a gente vai ter uma conversa mais detalhada a respeito disso. Então, vamos lá. Bom, pessoal, tomadas de uso específico, o nome já está meio que dizendo, né? São tomadas destinadas à ligação de equipamentos fixos e estacionários. Ou seja, são aqueles equipamentos que a gente vai prever que a utilização deles vai sempre ser na mesma localização. Como exemplo, o chuveiro elétrico, o ar-condicionado. Então, para esses equipamentos, existe uma tomada de uso específico, tá certo? E aí existem outros equipamentos também, que a gente vai fazer isso observando o manual da CELP, sobre o que ele fala da potência dos equipamentos. Então, às vezes é interessante para outros equipamentos também, como micro-ondas, a gente reservar uma tomada de uso específico, certo? Sobre a ligação de chuveiros, aquecedores elétricos, pessoal, nesse tipo de instalação, a gente não deve utilizar uma tomada de corrente, certo? A gente sempre tem que utilizar conectores apropriados. Então, se você tiver em uma edificação e ver esse tipo de instalação, está errada, certo? Ela deve ser instalada com o uso de conectores apropriados, com apenas um ponto de força, nunca um ponto de tomada. Então, essa forma aqui de instalação, está errada, certo? Muito cuidado quando forem fazer isso nas edificações de vocês. Bom, quais são as potências que a gente vai adotar? A gente vai adotar para o ar-condicionado 1.400 VA, para o chuveiro elétrico 6.500 VA, para a bomba de 1 cavalo 736 VA e para o forno micro-ondas 1.150 VA. Essas são potências que a gente vai adotar para essas tomadas de uso específico nos nossos exemplos. Professora, mas eu quero saber quais são as potências de outros equipamentos. Então, eu vou mostrar para vocês, porque essas potências eu retirei do manual da CELP, certo? Algo interessante, pessoal, a respeito disso, é que aí as potências estão em VA, mas a gente vai considerá-las em watts a mesma coisa. Por quê? Eu vou considerar que meu fator de potência é 1. Embora a norma da CELP, ela diga que você pode considerar esse fator de potência de 0,92, tá certo? Então, se você quiser considerar esse fator de potência de 0,92, tudo bem, porque está de acordo com o que a CELP diz. Mas aí, no caso, para essas tomadas de uso específico, eu vou considerar o fator de potência 1. Lembrando que o fator de potência vai ser aquele fator que vai transformar a nossa potência aparente em potência ativa, tá certo? Então, ela vai de VA para o watts. Eu vou mostrar para vocês a potência de outros equipamentos. Vamos lá. Então, pessoal, eu vi aqui nesse documento da CELP, SM0100 00001. E aí, tá mostrando a potência em watts de vários equipamentos, né? Então, amaciador de carne, amalgador, amplificador de som, E aí, pessoal, o que a gente vai olhar? Aqui eu peguei essa parte do ar-condicionado, certo? Eu considerei que a gente vai estar utilizando um ar-condicionado de 12.000 BTUs. E aí a potência elétrica, né, equivalente daqui, né, que a CELP colocou, é 1.400 watts. Mas se você quiser ar-condicionado que tenha uma maior quantidade de BTUs ou menor, aí você vem aqui olhar, tá certo? Qual seria essa potência adequada para que você adotasse. Lembrando que, se a casa não for para você, a edificação não for para você, você não sabe a potência do equipamento que seu cliente vai comprar. Então, assim, obviamente você não vai colocar o maior de todos, mas é interessante que você coloque pelo menos um de 12.000 ou 14.000 para você estar ali numa faixa bacana, né? Geralmente em residências para quartos, né, salas, o pessoal compra de 9.000. Mas aí, como você não sabe, é interessante adotar pelo menos o de 12.000, que foi o que eu fiz, tá certo? Então, a gente vai pegar esse, que é 1.400 watts, né? Vou até modificar lá depois. Aqui a gente tem Aí vocês também podem ver que pela potência do equipamento,
Por exemplo, se você pegar essa potência e dividir por 220, você vai ter a corrente, certo? Se a corrente ela for maior que 10 amperes, é interessante que você adote um circuito independente para esse equipamento. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, assim, e também, a depender do equipamento, é interessante que você adote uma tomada de uso específico, né? Por exemplo, se você é um banheiro de hidromassagem, a gente tá vendo aqui a potência equivalente à potência do chuveiro elétrico, então com certeza eu adotaria também uma tomada de uso específico, certo? Mas aqui equipamentos, por exemplo, ó, batedeira de bolo, 100 watts, não é interessante você adotar uma tomada de uso específico porque a potência é muito baixa, não vale a pena. E também esse equipamento não é equipamento fixo, né, como o caso da banheira. Outro exemplo por exemplo, um secador de cabelo. Não tem um lugar fixo, né, embora a potência seja alta. Então também não é interessante nessas situações você adotar uma tomada de uso específico, tá? Aqui, ó, a gente tá vendo, ó, a bomba d'água. Embora eu saiba que, a depender do porte da edificação, a gente consegue uma bomba de 3/4 ou de meio cavalo, certo? Mas eu vou adotar essa de 1 cavalo. Se você quiser adotar no seu projeto uma bomba diferente, uma bomba mais potente, ó, você vem aqui nesse manual e também vai pegar a potência aqui elétrica, certo? Aí eu achei interessante também porque geralmente micro-ondas e fogão, né, a gente deixa no mesmo local. E aí eu já vi em outros projetos elétricos tomada de uso específico para o micro-ondas, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o micro-ondas e a potência dele, que eu também achei interessante a gente pegar uma tomada de uso específico. O forno elétrico também, né? A depender da potência. E aí, principalmente se você não for fazer uma edificação para uso residencial, é interessantíssimo que você venha consultar essa tabela. O freezer, a gente tá vendo aqui também. Geladeira, tá vendo? A potência não é muito alta, então também não requer uma tomada de uso específico. Você pode tranquilamente utilizar uma tomada comum. Então vamos lá. Cadê o aparelho micro-ondas? Eu tinha visto. Microcomputador, micro-ondas. Bom, eu não tô achando aqui, eu não sei como é que tá o nome, na verdade, mas eu consultei aqui e foi realmente aquela potência que eu anotei para vocês, tá certo? Depois eu acho e mostro a vocês com mais detalhes. Enfim, mas aí eu queria mostrar isso aqui para vocês, essa tabela, para que vocês tenham noção, né, da potência dos equipamentos. Até para você fazer um levantamento simples de carga, né, na tua edificação, também é interessante dar uma olhadinha nessa tabela, tá? Pessoal, acabei passando, né, batido aqui, ó, forno de micro-ondas, então a potência é 1150 watts. Então eu vou pegar uma tomada de uso específico para esse equipamento também. Então vamos lá continuar o assunto. Bom, o conhecimento desses equipamentos que a gente vai utilizar, sobretudo equipamentos muito específicos, né, da realidade de cada cliente, é importante para a gente concluir o levantamento de cargas e também para a gente saber o padrão, o tipo de fornecimento lá da nossa residência. Então eu tirei isso aqui desse manual da CELP, que fala o seguinte: monofásico, né, o sistema vai ser monofásico com neutro aterrado, ou seja, vai vir para a tua casa fase neutro se essa carga instalada, essa potência instalada, ela for menor ou igual a 15 kW, certo? Então, se você quiser ir 100 watts, você multiplica por 1000, tá? E vai ser trifásico se tiver entre 15, né, for maior que 15 e menor que 75. Então, esse sistema vai ser trifásico. Pessoal, você pode pedir, por exemplo, a minha potência ela é menor que 15 kW, mas eu tenho um equipamento específico que só funciona com um sistema trifásico. Então, aí você pode pedir à companhia elétrica que forneça para você esse sistema trifásico, a depender do que você tem, né? Como é o caso de alguns motores, bombas e etc, certo? Mas quando você construi sua edificação e você vai pedir que seja instalada energia elétrica na sua casa, a CELP ela vai se basear nos equipamentos que você tiver ou no seu projeto elétrico, né? Com o levantamento de cargas que a gente está fazendo aqui, a previsão de cargas que a gente está fazendo aqui. Então, o conhecimento dessas tomadas de uso geral, ele vai complementar aquela previsão de cargas que a gente fez, perdão, pessoal, dessas tomadas de uso específico, né?
vai complementar aquele levantamento que a gente fez, onde a gente fez a previsão das cargas de iluminação e tomada. Então, a gente vai juntar isso com essa parte de tomada de uso específico e aí a gente vai ter a carga instalada da nossa edificação, certo? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Vamos continuar. Bom, aqui, monofásico, quando a potência ela é 15 kW, como a gente viu, né? E aí a ligação é dessa forma, uma fase e um neutro. E aí, no caso de Pernambuco, né? Só tem monofásico e trifásico. Aí seria trifásico quando essa potência ela é maior que 15 kW, né? Ou como vocês estão vendo aí, 15.000. E ela é menor ou igual a 75.000 watts ou 75 kW. E aí, nesse caso, vai chegar lá na nossa edificação um sistema que tem 3 condutores fase e um condutor neutro, como a gente está vendo aqui na figura, certo? Aqui a gente está vendo na figura anterior uma fase e um neutro, e aqui a gente visualiza 3 fases e um neutro, certo? Esses são os tipos de fornecimento. Quanto ao padrão de entrada, esse padrão de entrada nada mais é do que o poste com isolador de rodana, bengala, caixa de medição e haste de terra, que devem ser instalados atendendo às especificações da norma técnica da concessionária, que no nosso caso é a CELP, e também obedecer cada tipo de fornecimento, né? Ou seja, se ele for monofásico ou trifásico, né? Aí tem essa figurinha aí simplificada para vocês, então a gente vai ver aqui, ó. Vem o ramal de ligação, né, lá do poste da rua. Aí ele vai para o quadro medidor, que sempre tem um aterramento, ó, o eletrodo de aterramento. Desse quadro medidor, pessoal, no caso da gente, né, aqui da CELP, o que é que acontece? Tem o quadro medidor, que geralmente fica fora da edificação, certo? Que é onde eles vão olhar o fornecimento de energia elétrica para cobrar nossa conta de luz. E aí, dentro da edificação, vem outro quadro que tem o disjuntor geral, tá certo? Mas tudo no padrão da CELP. Ou aqui dentro mesmo tem, né, também o disjuntor geral. Aí aqui a gente tem o circuito de distribuição, certo? E aqui, ó, é o quadro de distribuição que a gente tem na nossa edificação, de onde partem, né, os componentes, os condutores, para os circuitos terminais que vão alimentar nossas tomadas de uso geral, nossas tomadas de uso específico, né, e também a parte de iluminação. Aí aqui eu tirei desse manual da CELP, só para mostrar para vocês, eu nem coloquei todos aqui, certo? A respeito do padrão de entrada, para vocês verem como é que funciona. Ó, esse aqui é o monofásico aéreo com travessia de rua, então ó, ele vem daqui, tem um poste, ele vai atravessar a rua, vai vir para o muro da edificação, né, com aqueles componentes haste, bengala que a gente viu lá no outro slide. E aí vem o ramal de distribuição aéreo também, né? E aqui, ó, a gente tem o nosso quadro de distribuição, na verdade, nosso quadro terminal, né? Que é o que vai distribuir os circuitos, certo? Lembrando aqui, ó, só voltando na figura, aqui a gente tem o circuito de distribuição e aqui o quadro de distribuição, viu? Então, eu acabei me confundindo, né? Onde saem os circuitos terminais, certo? Vamos lá, então aqui a gente tá vendo que esse ramal de distribuição aéreo. Nesse próximo também é aéreo, agora não há travessia de rua, é como se esse poste estivesse na calçada, certo? Então não tem a travessia de rua, ele vem para cá, o monofásico, alimenta aqui, aí a gente tem aqui o muro da edificação, tem aquele eletrodo de aterramento que a gente viu lá na figura, né? E de forma aérea também, ele vem aqui para o nosso quadro de distribuição. Esse aqui, com travessia, é trifásico já. Tem, pessoal, porque eu não coloquei aqui, mas também tem o monofásico, dessa mesma forma aqui, né? Com ramal de distribuição subterrâneo. Então, aqui a gente tá vendo que é trifásico, ó, com travessia de rua, atravessa a rua, vem para o muro, e aqui, ó, de forma subterrânea, vem alimentar o quadro de distribuição. A gente também vê aquele eletrodo de aterramento da CELP. Se vocês tiverem curiosidade de ver, todas as edificações têm, vocês olham aí na casa de vocês. Tá certo? Aí aqui só uma vista de como esse padrão de entrada, né? Aqui a gente tá visualizando o eletrodo de aterramento. Aí aqui, ó, tem a caixa com disjuntor, que ele pode ficar, por exemplo, nesse caso no muro, né?
mas geralmente ele fica dentro da edificação. Aqui, por exemplo, ele fica, na minha casa, fica dentro da edificação. Ele vai ter o disjuntor geral, tá certo? E aí, o que seria esse quadro de distribuição? Bom, o quadro de distribuição vai ser o centro de distribuição de energia elétrica da instalação da residência, né? Ele vai receber os condutores que vêm lá do quadro medidor. E aí, pessoal, nesse quadro é onde ficam localizados os dispositivos de proteção dos circuitos elétricos e também os DRs, onde a gente vai conversar melhor depois, certo? Mas, em suma, nesse quadro a gente tem os disjuntores e os DRs. Dele partem os circuitos terminais, que irão alimentar diretamente as tomadas, lâmpadas e tomadas de uso específico. Então, aqui eu só trouxe para vocês visualizarem. Primeiro, um detalhe, né, que eu não falei, a gente tem aqui o disjuntor geral e também os disjuntores dos circuitos, certo? Nesse quadro aqui, ele não tem DR, então não tá muito bacana, né? O interessante é que tenha pelo menos um DR geral, né? Vou passar para o próximo. Aqui eu trouxe para vocês outro exemplo de quadro de distribuição, que depois a gente vai conversar melhor, vai fazer desenhos, né, o diagrama unifilar e tal. Mas aí só para mostrar para vocês, né, ó, esse sistema aqui é trifásico, a gente visualiza aqui chegando no disjuntor geral. 3 fases e aqui, ó, são os disjuntores dos circuitos terminais, certo? Onde a gente visualiza a distribuição dos circuitos. Nesse lado aqui, ó, com esses condutores verdes, aqui é o barramento do condutor de proteção, né, do terra, e esse azul aqui, ele é o barramento do condutor neutro, certo? Outra coisa interessante, no disjuntor, né, termomagnético, só passam as fases, o neutro não passa, certo? Aqui também não tem o DR, mas aí em outra oportunidade eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tem outro esquema, né? A gente tem aqui também o disjuntor geral, só que diferença, pessoal. Aqui a gente tem um quadro de distribuição trifásico, né? Ou seja, 3 fases. E aqui, ó, a gente tem um monofásico. Então, a gente vai ter esse disjuntor geral, ou só um polo, porque é só uma fase. Aqui são jumps de ligação, né? Entre os disjuntores. Então, aqui são os disjuntores dos circuitos terminais. A gente não tem aqui, no caso, outras fases, né? E também não tem o DR. A gente tem aqui, ó, o condutor de proteção e o barramento aqui do terra. E interessante é que a gente tá visualizando aqui. Nesse caso, a gente tá vendo que só tem um condutor terra para todos os circuitos, certo? Não tem um terra para cada circuito, como a gente viu aqui anteriormente, ó. Tem um barramento e para cada circuito tem um terra. Nesse caso não, ó. Tá um terra só para todos os circuitos. E aqui a gente tem um neutro, ó. E vindo para cá o barramento de neutro, onde a gente vai ter um condutor neutro para cada circuito, certo? Só lendo aqui, ó, jumps de ligação, liga a fase a todos os disjuntores dos circuitos. No caso também, pessoal, a gente tem que observar nessa figura anterior que os circuitos terminais, eles são ligados em fases diferentes, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem a fase A, B e C e tem os circuitos 1, 2 e 3. A gente pode ter eles ligados em fases diferentes, tá certo? Por exemplo, o circuito 1 na fase A, o circuito 2 na fase B, o circuito 3 na fase C, certo? E aqui não, aqui como só tem uma fase, todos os circuitos vão ser ligados na mesma fase. A gente tem aqui o barramento de proteção, que é do condutor terra, disjuntores dos circuitos terminais, recebe a fase do disjuntor geral e distribui para os circuitos terminais. O barramento de neutro, que faz a ligação dos condutores neutros, né, dos circuitos terminais com o neutro do circuito de distribuição, que é o que vem, né, do nosso quadro geral lá, devendo ser isolado eletricamente na caixa do quadro de distribuição. Então, a gente tem um esquema aqui monofásico, né? É bem comum a gente ver ele rotacionado na horizontal, como a gente vai ver nessa próxima figura. Esse aqui é o da minha casa, certo? Depois eu vou abrir para mostrar para vocês. Mas aqui vocês conseguem visualizar, ó, a gente tem uma coisa interessante que tem que ter no quadro de distribuição, é a identificação dos circuitos, né? Muitos quadros de distribuição não tem. E alguns avisos que devem vir aqui na tampa, que nesse meu também não tem. Mas só pra gente dar uma olhadinha, ó, a gente tem vários circuitos aqui, né? E tem um circuito maior, ó, que é o geral, tá vendo? Mas também não temos aqui o DR, né? Mas aí isso aí fica para
quando a gente for falar exclusivamente da aula de dispositivos de proteção, tá bom? Vamos que vamos. Bom, e aí o circuito elétrico, né? O que seria um circuito elétrico? Pessoal, o circuito elétrico nada mais é que o conjunto de equipamentos e condutores ligados no mesmo disjuntor, certo? Então, em uma instalação elétrica, a gente encontra dois tipos de circuito, o de distribuição e os circuitos terminais. O de distribuição é aquele que vem do meu quadro, né, da CELP, e aí ele chega no meu quadro geral. E os circuitos terminais é os que saem do meu quadro geral de distribuição e vão para os pontos de alimentação, né? As tomadas de uso geral, uso específico e iluminação. É o que a gente vai ver agora, né? Mais à frente. Aqui, né, que eu tirei a foto só para mostrar para vocês, né? E como é que funciona. Aí a gente tem um relógio lá, né, da CELP. E aí, ó, a gente tá vendo aqui a fase. E dentro da minha casa, no caso, vem esse disjuntor aqui, geral. Tá certo? Que ele não é interessante ser localizado do lado de fora. Aí a gente tem aqui, ó, pra gente visualizar esses circuitos que a gente falou agora, né? A gente tem a rede pública de baixa tensão, é aquele ponto de derivação, onde a gente tem o padrão de entrada, né? E o ponto de entrega. Aí aqui essa ligação, no nosso caso, ela pode ser fase neutro ou três fases mais neutro, né? Mono ou trifásico. Aí a gente tem um ramal de entrada. Aí nesse ramal de entrada a gente vai ter o quadro medidor, né? Que é esse que eu mostrei aqui pra vocês, ó. E depois do quadro de medidor, a gente tem o dispositivo geral de proteção, que no caso, né, aqui, é esse aqui, ó, monofásico, tá vendo? Só tem um polo aí, o disjuntor. Então, ó, terminal de aterramento principal, né, também tem um aterramento. No caso aqui, a gente tem o contor de aterramento e o eletrodo de aterramento. No caso daqui, vocês vão ver lá, é um círculo preto, né? Vocês podem ver lá na calçada de vocês. E aqui a gente vai ter a origem da instalação e vai para o quadro de distribuição. Esse circuito aqui que sai dessa caixa onde a gente tem o disjuntor geral para o quadro de distribuição, a gente chama de circuito de distribuição, certo? E o circuito terminal, né? Ele vai partir do quadro de distribuição e alimentar diretamente os nossos equipamentos, né? As nossas tomadas, lâmpadas e TUs, certo? Então tá aqui, ó. É onde a gente tem o DR, a gente deve ter esse DR, pessoal. E só para matar a curiosidade de vocês, o que é o DR, né? Esse DR, ele é um dispositivo de proteção, como o disjuntor, mas ele protege as pessoas contra choques elétricos, né? A função dele não é proteger os circuitos, diferente do disjuntor termomagnético. Então, ó, a gente tem aqui os disjuntores dos circuitos, a gente tem o barramento de neutro, como a gente viu lá na figura, o barramento de proteção, e aí desse quadro geral de distribuição, que pode ser monofásico ou trifásico, vão partir os circuitos terminais, né? E aí é o que a gente vai observar na próxima aula. Quem liga o que, né? Como é que a gente faz a ligação das lâmpadas, das tomadas, dos equipamentos de uso específico. Bom, pessoal, hoje era sobre isso que eu queria comentar com vocês, para a aula não ficar muito extensa e cansativa. Na próxima aula, a gente conversa mais sobre circuitos elétricos e aí vamos ver como é que a gente divide um circuito, né? Como é que se faz essa divisão de circuitos. Isso é o assunto da nossa próxima aula. Então, até lá. Tchau, tchau.